Quem é o Cristo cósmico? A pergunta que serve de título a este capítulo foi feita há quase 2000 anos por Jesus aos chefes da sinagoga de Israel. E eles responderam que o Cristo era o filho de Davi, isto é, um descendente do rei de Israel, pai de Salomão. Jesus não aceita a resposta porque, de fato, o Cristo não é filho de Davi. Esta confusão entre Cristo e Jesus é, pois, antiquíssima e continua até hoje. Quem é o Cristo, ou ungido, que os antigos hebreus chamavam Messias, o enviado? O quarto evangelho designa o Cristo com a palavra Logos, começando o texto com estas palavras, aspas, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, fecha aspas, ponto. A palavra grega, Logos, é muito anterior à era cristã. Os filósofos antigos de Alexandria e de Atenas, sobretudo Heráclito de Éfeso, designavam como Logos o Espírito de Deus manifestado no universo. Logos seria, pois, o Deus imanente, em oposição à divindade transcendente, que não é objeto de nosso conhecimento. A Vulgata Latina traduz Logos por verbo. Aspas, no princípio era o verbo, fecha aspas. Logos, verbo, Cristo são idênticos e designam a atuação da divindade criadora, a manifestação individual da divindade universal. Neste sentido, o Cristo é Deus, mas não é a divindade. E nesse sentido, diz ele aos homens, vós sois deuses. Os homens são manifestações individuais da divindade universal. A primeira e mais perfeita das manifestações da divindade universal no universo é o Cristo, o Verbo, o Logos, que Paulo de Tarso chama acertadamente, aspas, o primogênito de todas as criaturas, fecha aspas, do universo. O Cristo é anterior à criação do mundo material. Ele é o primogênito de todas as criaturas. O Cristo não é uma criatura humana, mas sim a mais antiga individualidade cósmica que, antes do princípio do mundo, emanou da divindade universal. O Cristo é Deus, mas não é a divindade que Jesus designa como o nome de Pai. Aspas, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu, fecha aspas, ponto. Deus, na linguagem de Jesus, significa uma emanação individual da divindade universal. A confusão tradicional entre Deus e divindade tem dado ensejo a intermináveis controvérsias entre os teólogos. Mas o texto do Evangelho é claro. O Cristo afirmou ser Deus, mas nunca afirmou ser ele a própria divindade. O Gênesis de Moisés principia com as palavras, aspas, no princípio criaram os Elohim, o céu e a terra, fecha aspas, ponto. O quarto evangelho, de João, abre com as palavras semelhantes, aspas, no princípio era o Logos, por ele foram feitas todas as coisas, fecha aspas, ponto. Parece, pois, que as potências criadoras, em hebraico Elohim, são idênticas ao Logos, pela qual foram criadas todas as coisas. Elohim, Logos, Verbo, Cristo, são nomes vários que designam a criatura cósmica que, antes do mundo material, emanou da divindade transcendental. A filosofia oriental chama a divindade universal Brahman e dá o nome de Brahma, a mais antiga individuação da divindade. Brahma seria igual a Deus, Cristo, Logos, Verbo. Não existe em todo o universo uma única criatura definitivamente realizada e incapaz de se realizar ulteriormente. Toda e qualquer criatura, mesmo Brahma ou Cristo,
São criaturas altamente realizadas, mas sempre realizáveis. São, por assim dizer, sinfonias inacabadas. Toda e qualquer criatura, mesmo a mais perfeita criatura cósmica, é ulteriormente evolvível ou realizável. A vida eterna não é uma chegada, uma parada, uma meta final. É uma incessante jornada ou evolução rumo ao infinito, sem jamais coincidir com o infinito. Todo o finito, diz a matemática, em demanda do infinito, está sempre a uma distância infinita. Pantarei, palavra grega. Tudo flui, diziam os filósofos antigos. Tudo é relativo, escreve Einstein em nosso século. A divindade, o infinito, o absoluto, não é objeto de nosso conhecimento. Tudo o que sabemos se refere ao relativo, ao fluídico, ao evolvível, que está em incessante evolução. Referem os livros sacros que o Cristo, a mais antiga criatura cósmica, se encarnou na pessoa humana de Jesus. Sendo esta descida do Cristo cósmico, as baixadas do planeta Terra, um fenômeno incompreensível, têm os homens feito inúmeras conjecturas sobre o porquê dessa encarnação do Cristo, e ele mesmo, na pessoa de Jesus, nunca disse claramente da finalidade da sua homificação. Entretanto, sendo Cristo o maior dos avatares do universo conhecido, podemos interpretar a encarnação dele pelas normas dos outros avatares. Trecho do livro O Cristo Cósmico e os Essênios, professor Huberto Roden, editora Martim Claret,